você está em mais um Devocional de Cibinho. Hoje, a nossa história, a Clarinha vai me ajudar a contar, certo, Clarinha? Então, uma história muito legal. Alguma vez, Clarinha, alguém já te chamou quando você estava deitada ou dormindo, seu pai, sua mãe? Já te chamaram? Já. Sim? Eu também já fui chamada, mas eu conheço um menino que era bem criança que ouviu uma voz que foi chamada enquanto estava deitado. Quem era? Samuel. E hoje a gente vai conhecer a história dele. Vamos nos preparar? Vamos lá? Olhos de coruja, orelhas de elefante, preste atenção, porque nós iremos contar uma história muito interessante. Vem lá! Era uma vez uma mulher chamada Ana. E Ana não podia ter filhos, a coitada de Ana. Mas um dia, o que aconteceu, Clarinha? Ela chorou muito, mas muito, ela ficou muito triste. Um dia ela sentou e orou e pediu a Deus, se ela tivesse um filho, ela ia dar a ele quando ele crescesse, a Deus. E sabe o que aconteceu depois? Deus ouviu a oração de Ana, olha só que bom. Ele ouviu e ela teve um filho que se chamou Samuel. E aos poucos, quando Samuel foi crescendo, ela o levou como havia prometido a Deus. Ela entregou ao sacerdote Eli. Então, quando Samuel foi crescendo, enquanto ele ia crescendo, o que aconteceu? Ele serviu a Deus, né? Serviu e foi um bom menino. Mas, naquela época, as pessoas não costumavam ouvir e nem ver a voz de Deus. Então, certa noite, quando Samuel deitou-se, o que aconteceu? Ele ouviu uma voz. Uma voz. De quem será essa voz, Clarinha? Então ele deitou e aí Deus chamou ele e disse o quê? Samuel, Samuel. E ele levantou-se e foi correndo lá com o sacerdote Eli. Então ele falou, estou aqui, Senhor. E o profeta Eli olhou para ele, não, mas eu não estou chamando você. Volte a se deitar. E pela segunda vez, ele ouve de novo uma voz. Samuel, Samuel. E ao se levantar, ele foi correndo até o sacerdote Eli. E disse, estou aqui, Senhor. E o sacerdote Eli disse para ele que não havia chamado ele. E disse para ele voltar a se deitar. E pela terceira vez, ele ouve a voz de Deus chamar. Samuel, Samuel. E ele vai até o sacerdote Eli novamente. E é aí que o sacerdote percebe. O que ele percebeu? Que era Deus falando com ele. Exatamente. E ele fala para Samuel, filho, volte a se deitar. E se você ouvir novamente a voz, você diz, eis-me aqui, Senhor. Teu servo te ouve, certo? Então ele volta a se deitar. E como foi o esperado, Deus novamente falou com ele. E ele fez tudo direitinho como o sacerdote Eli havia falado para ele. Então, depois de muito tempo, Deus continuou falando com Samuel. Ele continuou falando e Samuel se tornou o quê? Um grande profeta, né? Um grande profeta. E na época, ele se tornou um grande mensageiro para o povo de Israel, para levar a palavra de Deus também. Agora, Clarinha, vamos ver o que diz a palavra de Deus? Vamos abrir, abre sua Bíblia aí, no livro de João, certo? Capítulo 10, versículo 27. Pode ler pra gente, Clarinha? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu a conheço. Elas me seguem. Exatamente. Então, assim, até nos dias de hoje, Deus fala com as crianças, Deus fala com cada um de nós. Mas existe um porém, para isso nós precisamos nos preparar para ouvir a voz de Deus. Será que você tem escutado a voz de Deus? Assim como Samuel, que ouviu a voz de Deus mesmo pequenino, certo? Ele ouviu a Deus, né? Mesmo criança. Então, Deus fala com as crianças também. Será que você aí em casa tem se preparado para ouvir? Primeira coisa, Samuel, ele estava correndo agitado ali? Não, ele estava deitado. Exatamente, ele estava deitado e quieto. Então, naquele momento,
ele estava de alguma forma se preparando, ele não sabia, mas Deus o chamou, Deus falou com ele. Então, nós temos nos preparado para ouvir a voz de Deus, nós temos separado um tempo de manhã, de tarde ou de noite, seja um tempo que nós nos preparamos para ouvir a Ele, que é ouvir. Deus fala com a gente através do quê? Da Bíblia. Isso, da Bíblia, da palavra de Deus. Então, assim também, nós também devemos falar com Ele, né? Devemos nos preparar o nosso coração para ouvir a voz de Deus, assim como Samuel fez. Agora, vamos fazer uma oração, né? Pedindo para Deus, né, Clarinha, que a cada dia a gente separe um tempo para ouvir a voz de Deus e que a cada dia a gente se prepare mais para ouvir a Ele. Vamos lá? Vamos fechar nossos olhinhos. Você que está aí, fecha os olhinhos, que eu vou falar e você vai repetir, certo? Vamos lá. Papai do céu, muito obrigado por mais uma história. Que eu possa ser como Samuel, que ouviu a sua voz. Que eu possa te obedecer e me preparar para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E essa foi a nossa história de hoje. Você gostou, Clarinha? Muito legal. Semana que vem nós temos mais histórias e você não fique de fora. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui com a gente, né, Clarinha? Um grande abraço